Olá, meu amigo, olá, minha amiga do canal Direito Objetivo. Direito simples, rasteiro e de fácil compreensão. Nós hoje vamos falar do chamado MASC ou MASC, Meios Alternativos de Solução de Conflitos. Você já ouviu falar sobre isso? Você sabe quais são os meios alternativos de solução de conflitos? Você sabe o que é um meio alternativo de solução de conflito? Veja bem, conflito sempre existiu e sempre vai existir entre as pessoas na história da humanidade. O meio mais, digamos assim, mais conhecido de solução de conflito é através da jurisdição, ou seja, através da ida à justiça pública. Ocorre que o parágrafo 3º do artigo 3º do novo Código de Processo Civil brasileiro, ele estimula os meios alternativos de solução de conflitos, ou seja, formas de solucionar lides, formas de solucionar conflitos entre pessoas, sem que necessariamente se passe pela justiça. Quais são os meios alternativos de solução de conflitos? O primeiro deles que a gente vai falar é a mediação. O que é a mediação? Bom, a mediação ela é realizada através da nomeação pelas partes de um mediador, que é uma pessoa que tem um foco nesse processo. Qual é esse foco? É restabelecer o diálogo entre as partes. Toda mediação pressupõe a existência de vínculos afetivos entre os envolvidos. Por exemplo, quando é que se tem o trabalho do mediador? Um exemplo. Você tem marido e mulher que estão se divorciando e não conseguem chegar a um consenso. Então eles podem opcionalmente eleger um mediador, o qual vai ouvir as partes e vai tentar restabelecer o diálogo entre elas. Ele não vai propor soluções para o problema, soluções para as questões envolvidas. Ele vai tentar restabelecer o diálogo entre as partes, para que essas partes possam, através do diálogo, chegar elas mesmas à solução do conflito pelos quais elas estão passando. O segundo meio alternativo de solução de conflitos é a conciliação. A conciliação, ela repousa na figura do conciliador. Quem é um conciliador? É uma pessoa eleita pelas partes que vai ouvir as questões envolvidas, vai ouvir o pleito de cada uma das partes e vai obrigatoriamente propor uma solução. Só que é importante entender, é importante lembrar que esse conciliador, ele não pode de maneira nenhuma constranger as partes a aceitarem a solução que ele está propondo. O terceiro meio consagrado de solução, ao meio alternativo de solução de conflito é a arbitragem. O que é que acontece? A arbitragem, o árbitro é a mesma figura do juiz que a gente conhece comumente. Só que, no caso do juízo arbitral, do árbitro, ele vai ser eleito pelas partes envolvidas, né, mediante contrato ou convenção, né, e ele vai apreciar os casos e deliberar a respeito. Bom, no caso específico da arbitragem, qual é a grande vantagem? É que as partes envolvidas, elas podem eleger um especialista para tratar do assunto que envolve o pleito em questão. Deu para entender? Veja bem, digamos que eu e você, nós temos um problema de terra, né? Uma disputa de terra. E de repente se por um acaso nós levarmos a nossa disputa, a nossa lide para a justiça comum, para o juiz, um juiz público, ele vai julgar e talvez esse juiz ele não seja especialista naquele assunto que está sendo tratado. Se nós optarmos pela arbitragem, nós podemos, de comum acordo, eleger um árbitro que é especialista naquele assunto específico. Bom, o que é que a gente pode entender sobre os meios alternativos de solução de conflitos? Eles são formas de desafogar a justiça
e de tornar mais célere a resolução dos problemas entre que envolvem os indivíduos da sociedade. Foi um prazer estar com você nesse vídeo. Né? Nos próximos nós vamos detalhar mais cada um desses meios alternativos de solução de conflitos, e eu peço que você entre nos comentários, faça perguntas, comente, diga o que é que você achou do vídeo, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, que nós vamos ter muitas coisas para passar, a gente vai ter muita coisa para conversar com você. Foi um prazer e até o próximo.